esse espírito de agora do louvor, aquilo que o Senhor começou a fazer e Ele vai seguir fazendo, amém? Cremos que a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã é uma palavra de vida, revigorante, uma palavra que traz da vida de Cristo sobre nós, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar sobre a vida do Marco Aurélio aqui, que vai repartir a palavra conosco hoje. Você pode estender sua mão, querido? Abençoar aqui a vida do nosso irmão e que ele seja instrumento nas mãos do Senhor. Nós clamamos agora, Deus, para que o Senhor derrame através do Marco Aurélio sobre a tua igreja tudo aquilo que o Senhor deseja nessa manhã, porque a tua palavra produz vida em nós, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem o desejo de vivificar cada um de nós no Senhor nessa manhã. Por isso nós abençoamos o Marco, para que ele seja o portador daquilo que o Senhor tem genuinamente para nós, que ele possa trazer, Senhor, do Senhor para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bom dia. Povo de Deus, família, corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi para o retiro aqui? Eita! Muita gente, hein? A maioria. Bem feito, vocês vão ter que ouvir tudo de novo. Hã? Quando você me viu aqui, você já matou a charada, né, Gino? Pois é. Quis o Senhor isto. Então, meu amado, não reclama não. Porque o Senhor diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Amém? Paulo falava assim, eu não me canso de repetir a vocês as mesmas coisas. Então, por que é que eu vou ser diferente, né? Vamos lá. A palavra do Senhor se renova. Obrigado, querido. A palavra do Senhor, ela se renova. Paulo fala lá em Romanos 12, eu rogo-vos, pois, pela misericórdia do Pai, que vocês se transformem através da renovação que vocês têm recebido pela palavra, através da palavra. Então a palavra, ela sempre ela chega renovada, ela chega como um renovo em nós. A palavra é a mesma, porém em nós, ela chega de forma renovada. Você ouve a mesma palavra a vida inteira, como já aconteceu comigo e certamente com todos vocês. A gente ouve aquele mesmo versículo, você já sei isso de cor. Mas chega um dia em que alguém fala aquele versículo e algo acontece, algo novo acontece. E você se pergunta, meu Deus, como é que eu nunca entendi isso antes? Como é que eu nunca vi isso antes? Ei, amado e amada, eu espero que isso aconteça com você hoje. Amém? Espero que isso aconteça com você hoje. Mesmo aqueles que ouviram a palavra no retiro, isto vai acontecer com você. Eu quero profetizar. Mesmo a você que já ouviu, você vai receber algo a mais hoje. Você vai entender algo que você talvez não tenha conseguido absorver naquela oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar da pessoa, para quem não ouviu ainda, nós vamos falar da pessoa de Cristo. Jesus Cristo. Ou Cristo Jesus. Tem um significado diferente quando você fala Jesus Cristo, quando você fala Cristo Jesus, né? Porque para os leigos, Cristo não é sobrenome, né? Não sei se você sabe, mas aquele que foi tomado como pai dele aqui, homem, José, o nome de José, por acaso, não era José Cristo. Assim também como a mãe de Jesus não era Maria Cristo.
Então, Cristo não é sobrenome. E afinal, o que é isso? Que nome é esse? O que significa? Cristo significa Messias. Cristo significa também sacrifício. Sacrifício ungido. Você pode também entender, que outro adjetivo é sacrifício escolhido por Deus, é sacrifício vivo. Então, Cristo, eu entendo que a maior parte das vezes que essa palavra é usada, ela está usada exatamente nesse sentido, de sacrifício ungido pelo Pai, sacrifício vivo. Amém? Mas, amados, parece óbvio, vai falar de Jesus Cristo, e a pergunta é: quem é Jesus? E parece óbvio, né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado, Jesus é o Messias, Jesus é o sacrifício vivo, Jesus é o Salvador. Tem mais ou menos 30, 40 versículos bíblicos que fala algo que Jesus é. Jesus é advogado, Jesus é intercessor. São tantas coisas, são tantas definições que a própria palavra fala sobre esse Jesus. Mas quem realmente é Jesus? Isso sempre foi algo que parece que não foi esclarecido bem no coração do homem, de muitos homens, da igreja. Tem muitos na igreja, muitos cristãos, que até hoje não entenderam exatamente quem é esse Jesus. Você pode comprovar isso depois que você ouvir essa palavra nos hinos. Os hinos, muitos hinos demonstram que quem fez aquele hino não entendeu muito bem quem é Jesus. Muitas pessoas vivem procurando Jesus, adorar o Jesus do céu. Tem muitas pessoas que oram para Jesus, mas a Bíblia fala em muitos textos que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por quê? Se é uma só pessoa, se é um só Deus, por que agora 3 figuras? Pai, Filho e Espírito Santo? Não é um? E Jesus falava muito isso. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Uma só pessoa. Mas nós vamos ver o próprio Jesus falando algo diferente aqui. Ele falava que ele e o Pai eram um. Mas em João 17:3, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, Jesus fala algo diferente. Ele não fala mais que ele e o Pai são um. Mas presta atenção no que ele fala aqui. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Olha o desejo dele de revelar quem era o Pai e quem era ele. E ele continua: pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Como diz essa versão? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Cristo, a quem enviaste. Existem algumas versões bíblicas que no lugar de vida eterna diz assim: e a salvação é esta,
é que você conheça o Pai e que você conheça ao Filho a quem o Pai enviou. E eu já vou adiantar para vocês que o Filho a quem o Pai enviou deixou de ser o Filho a quem o Pai enviou. E hoje, a frase é assim: os filhos a quem o Pai enviou. Porque até então ele era unigênito, era o único. Mas depois do que ele fez, e foi isso que ele veio fazer, ele se tornou, deixou de ser unigênito e passou a ser primogênito, o primeiro de muitos que estão aqui hoje e que estão espalhados pelo mundo. Então, entenda de primeira mão já isso. Jesus veio para te transformar nele. Jesus veio para colocar em você o caráter dele. Jesus veio para que você hoje no mundo fosse a pessoa dele. E nós precisamos entender, porque tem muita gente que confunde, né, pessoa com homem. São duas coisas diferentes. O homem, Jesus, veio e cumpriu o que tinha de cumprir. A pessoa de Jesus continua aqui. Porque essa palavra pessoa, ela vem do grego persona. E persona é um conjunto de qualidades, de adjetivos que um ser tem. Então, quando você ouvir falar da pessoa do Pai, entenda isso. É um conjunto de qualidades, de coisas que o Pai é. A pessoa do Espírito Santo é a mesma coisa. A pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, é a mesma coisa. Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Ela está em você. É um conjunto de características que Deus tem, que o Espírito Santo tem, que Jesus, o homem Jesus, teve, e que agora a pessoa de Jesus, que é a igreja, tem. Ele colocou em nós. As dúvidas sobre quem era exatamente ele sempre existiram e continuam a existir, como eu falei. Lá, por exemplo, lá em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, olha lá, estávamos lá pregando essa palavra, Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Então Jesus, com desejo de esclarecer isso, diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o sacrifício vivo. E percebam que em Romanos 12, Paulo pede isso a nós: eu rogo pelas misericórdias que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, que vocês sejam o Cristo que permanecerá aceso na memória e no coração do ser humano, da humanidade. Por favor, sejam o Cristo. Não há outra forma de agradar, de servir e de cumprir o propósito de Deus, a não ser sendo o sacrifício vivo, sendo o Cristo. Ser Jesus é mais fácil, mas ser Cristo. Ser o Jesus que era perseguido pelas multidões, o Jesus que era aplaudido, o Jesus que todo mundo procurava, o Jesus que era famoso, o homem Jesus, que todo mundo queria chegar junto, que todo mundo queria receber algo dele.
É fácil, nós queremos isso. Nós queremos ser seguidos, nós queremos ter muitos seguidores hoje na internet. Nós queremos ser admirados, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos fazer milagres, nós queremos ter poder, ter unção, falar em línguas estranhas, nós queremos. Mas e ser sacrifício? Quem está disposto? Você já pensou nisso? Você tem oferecido a sua vida como sacrifício vivo a Deus? Hebreus 12, versículo 14 diz: no que depender de vós, tende paz com todos, ou seja, promova a paz aonde você for. E tenham uma vida de santificação, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: e tenham uma vida, ao invés de santificação, diz uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Eu antigamente julgava que essa passagem estivesse falando do futuro, das pessoas verem a Deus nos céus. Mas o Senhor me revelou que esta passagem é agora, é para agora, é para a sua vida hoje. No que depender de você, tenha paz com todos e tenha uma vida, você, escute, estou falando com você, tenha uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, se você não se dedicar, ninguém verá o Senhor. E o Senhor precisa ser visto não nos céus, Ele precisa ser conhecido aqui, hoje, já. Mas a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E se nós não tivermos um caminhar de intimidade, de amizade, de conhecimento com Deus, o Espírito de Deus não será visto em nós. Você pode ser o maior teólogo que a terra já teve, mas suas palavras serão vãs, serão vazias. E Paulo sabia disso. Ele falava: todo conhecimento que eu tinha, eu considero como nada hoje. Não falo com vocês com palavras persuasivas, palavras humanas, para tentar convencer vocês dessa forma. Mas hoje eu falo somente através do Espírito, aquilo que Deus me revela e me manda falar. Aleluia. Amados, tenha uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque senão, aquilo que Jesus chamou para você fazer, o ide e pregai o Evangelho, não vai surtir efeito. Pode até dar algum fruto, mas eu vou falar para vocês que eu já conheci árvores que davam fruto, que nunca amadureciam. Alguém já conheceu uma árvore assim? Não. Árvore, literalmente. Existe pé de manga, abacate, outras árvores que os frutos dela não são bons. Algumas delas, os frutos delas não amadurecem. Os frutos não permanecem. E o próprio Jesus falou em João 15: é preciso que vocês deem frutos, mas fruto que permaneça. Fruto que vai murchar, que vai ficar podre e não vai ficar maduro. Fruto que não vai permanecer não é fruto. Eu costumo usar o exemplo, para que você possa entender isso mais claramente, dizendo que o fruto de uma laranjeira é o quê? Laranja? Não é. Fruto de laranjeira não é laranja. Se o fruto de uma laranjeira fosse uma laranja, alguém lá atrás já teria consumido essa laranja e hoje você não conhecia laranja. Porque o fruto da laranjeira que permanece é a laranjeira dar outra laranjeira. Então o fruto da laranjeira é outra laranjeira. O fruto que Deus quer que você dê é você ser discípulo dele e você fazer outro discípulo semelhante a ele. E semelhante a você, porque você é imitador de Cristo.
Então, seu discípulo vai ser seu imitador. E quando ele fala lá em João 15 desse fruto que permanece, eu quero convidar você, não vou falar sobre isso agora, mas eu quero convidar você a meditar em João 15, na sua casa. E você vai perceber claramente que aquele fruto ao qual Jesus cita em João 15, não está falando de fazer discípulos, mas ele está falando diretamente e literalmente que o fruto que permanece é o amor. Então, quando você lê João 15, perceba isso. Em todo lugar onde você vê a palavra que está escrito muitas vezes lá, fruto, transcreva esse nome para amor. E você vai ter um outro entendimento a respeito de João 15. Esse é o fruto que permanece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o seu Filho amou-nos de uma forma que permanece até hoje. Então Jesus veio para salvar o mundo. Ele é Filho de Deus e Ele nos transformou em filhos. Ao contrário de que muita gente também pensa, inclusive pessoas que estão na igreja. Já ouvi muito cristão dizer, porque todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus. E se alguém ficar escandalizado, a gente mostra, a gente lê aqui agora. Porque todos são filhos de Deus. Deus não quer que ninguém morra. Quem já ouviu isso? Deus quer, o desejo de Deus é que todo mundo seja feliz. São coisas que parecem verdadeiras e são bonitas, né, de se ouvir, mas não são verdade. É verdade que Deus não quer que ninguém seja infeliz, é verdade que Deus não quer que ninguém seja miserável, mas o propósito é que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Nós vamos ter muita felicidade, muita alegria, muito contentamento aqui nessa terra. Sim, é assim. Porque Ele nos ungiu. Mas ao mesmo tempo disso, a palavra também diz, aliás, o próprio Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero que você aprenda algo aqui agora, presta atenção. Jesus não estava tentando nos avisar que nós íamos ter aflições. Jesus estava querendo dizer exatamente que era necessário que nós tivéssemos aflições. É necessário que no mundo vocês tenham aflições. Porque não é a mãozinha na cabeça, não é um carinho no colo, não é um cafuné que ensina nada ao homem, mas são as aflições. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Por causa das aflições. Porque alguma coisa deu errado na sua vida. Alguma coisa deu errado. Né? Alguma coisa deu errado. E você disse, estou perdido. Já era. O que eu faço agora? E aí Deus disse assim, assim mesmo. Você não sabe ainda, mas foi eu que fiz isso. Parece louco. Em outro texto a Bíblia diz assim, olha só, é melhor você estar numa casa de luto, na frente de um caixão, de um defunto, do que você estar numa festa. Quem entende isso? Como assim? Eu prefiro estar numa festa. E você? Mas há algo aí que revela por que a Bíblia diz isso. É que quando você está em frente a um caixão, quando você está de frente da morte, quando você se confronta ali com a morte, você pensa na sua. E você pensa, o que eu estou vivendo? Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? Eu não sei quando, mas eu vou estar aí também. Será que existe vida depois disso? E se existir, para onde é que eu vou? Você começa a pensar.
Já numa festa, por melhor que seja a festa, por mais que você se divirta, você nunca vai aprender. Deus nunca vai falar para você numa festa, talvez o que Ele fala na frente de um caixão, num velório. São os antagonismos da vida, as contradições da vida. A gente sempre quer o bom, mas Deus sempre insiste em nos fazer o bem. Porque se você pensa que bom e bem são a mesma coisa, já quero te revelar que não é. Vamos ler lá Romanos 8, versículos 28 a versículo 30. Nos explica bem isso aí, dá uma esclarecida muito boa sobre isso. Vamos lá. Vou ler por aí mesmo. Romanos 8, do 28 para frente, ao 30. 28 e 29. Ele diz assim: pois sabemos que todas as coisas juntas trabalham para não é o bom, daqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles a quem chamou, Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, também Ele separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro, mas agora com muitos irmãos. Amém? Como diz lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E essa palavra glória, ela sempre foi um enigma para mim. Porque na Bíblia tem muito texto que fala sobre glória. Mas, sinceramente, eu não sei, irmão, se você entende bem sobre isso, glória a Deus. Ah, Marcão, obrigado. Mas como eu nunca entendi direito sobre glória, glorificou, glorificar. Então isso me incomodou e eu fui pesquisar. O que é exatamente isso? Glória, glorificar. E eu achei lá uma coisa interessante. Quando você vai nos dicionários procurando essa palavra, você chega numa palavra chamada resplendor, ou resplandecer. E aí então você chega à conclusão de que isso tem a ver com luz. Alguém lembra alguma coisa? O mundo vive em trevas, mas a região de Naftali conhecerá a luz. E aí depois que ele vem, se mostra como luz, os raios, o resplendor dele nos atinge. Então ele olha para nós e ele diz: agora vocês são eu. Não sou mais luz sozinho, mas vocês são a luz do mundo. A luz dele passou para nós, o caráter dele passou para nós, a autoridade dele passou para nós. Porque quando ele fala lá em Mateus 28, eu recebi, eu sou filho de Deus. E ele te transformou em quem? Filho de Deus. Então, quando alguém é transformado em filho de Deus, ele recebe a autoridade de Jesus. Por isso que ele falou: eu recebi toda a autoridade, tanto nos céus, na esfera espiritual, sobre os espíritos, como na terra. Então eu estou passando esta autoridade para vocês, para que vocês vão e façam pessoas iguais a mim, iguais a você, para que vocês façam discípulos de todas as nações. E batize esses discípulos e ensine esses discípulos tudo que vocês já aprenderam comigo. Então eu estarei com vocês, você e seu discípulo, os seus discípulos, até a consumação dos séculos. Século tem a ver com essa terra aqui, com esse tempo aqui, não com o Kairos, mas com o Cronos. Enquanto você viver, Deus estará com você e com todos os discípulos que você fizer. Ele vai fazer o meio de campo, ele vai fazer a ligação, a unidade. Vou falar uma coisa aqui
rapidíssima. Quem ouvir, ouviu, quem não ouviu, não vai ouvir mais. Procure na internet um vídeo que fala sobre uma proteína chamada laminina. Laminina. Procurem. Vocês vão ter uma surpresa grandiosa. Continuando, eu estava falando que nem todos são filhos de Deus, e a gente vai ler um texto agora que nos fala sobre isso. O texto de João 1, a partir do versículo 10, olha o que fala lá. Evangelho de João, capítulo 10, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, nem reconheceram, nem receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem é que se torna filho de Deus? Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. E o resto do povo é o que então? Quem não é filho de Deus? Não vai falar que é Satanás. São criaturas, foram criados por Deus. Mas isso não é suficiente para o Pai. Ele quer que você se torne filho. Ele quis que nós nos tornássemos filhos. E esse motivo de filho, essa figura de filho, pai e filho, o Senhor quis dessa forma, porque pai e filho é mais que amigo. O desejo de Deus quando nos criou era ter em nós um amigo. O desejo de Deus para você, em relação a você, é de ter em você um amigo, é que você seja amigo dele. É esse o desejo de Deus. Se isso acontecer, dê glórias ao Senhor, você estará lá na casa do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Lá na casa do Pai, não vai entrar estrangeiro, não vai entrar turista, não vai entrar colega, não vai entrar esposo nem esposa, não vai entrar neto, primo, qualquer palavra que você pensar. Na casa do Pai só terá filhos. Você é meu filho? Entra, filho. Traz uma roupa nova para o meu filho. Você receberá um corpo glorificado. Alguém lembra do filho pródigo? É exatamente isso, a mesma figura. Falava disso lá. Traz roupa nova, traz sandália nova para o meu filho, dá um banho. Aleluia! Jesus deu esse banho. E depois disso falou: agora vocês já estão limpos pela palavra. Aleluia! Então João 17:3 nos diz: e a vida eterna é esta, que vocês conheçam ao Pai e que vocês conheçam ao Filho, a quem o Pai enviou. E nós já sabemos que Jesus foi enviado pelo Pai, Ele veio para nós, e então Jesus nos ensinou como fazer, e agora Ele diz sobre nós o quê? João capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim Jesus: não se turbe o vosso coração, credes no Pai e em Deus, e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar, e vos preparar um lugar, virei outra vez, e os levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele falou: eu sou a vida. Entendem agora porque Deus um dia disse: não tentem consumir o conhecimento. Não importa se é conhecimento do bem ou conhecimento do mal. Porque se vocês focarem nisso, vocês vão morrer. Óbvio. E foi isso exatamente que aconteceu. E até hoje, as pessoas acham que ele viver para adquirir o conhecimento do bem, através da palavra e tudo mais, é suficiente. Não, eles vão estar mortos da mesma forma. Se você não se tornar amigo de Deus, não tiver uma relação pessoal com Deus, Ele não vai te receber lá, não. E a vida eterna é esta, que você conheça ao Pai e que você conheça ao Filho. Vamos lá. Eu quero pular aqui, senão não vai dar tempo. Versículo 28, para a gente ser mais direto. Versículo 23, vamos lá. Eita, é duro, né? Deixar de ler isso aqui. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, pedirdes a quem? Ao Pai. Jesus sempre ensinou para pedirmos ao Pai. Quem ora para Jesus aqui? Quem foi que te ensinou isso? Onde é que tem isso na Bíblia? O próprio Jesus ensinou: se você quer ter uma relação com Deus, Pai, Filho e Espírito, não são um só? Pai, Filho e Espírito Santo? Se você quer ter uma relação com Deus, uma relação espiritual, é com Deus Pai. E se você quiser ser amigo do Pai, eu vou te ensinar como é que você faz. Mateus 6,6. Procura um lugar isolado. Se você tiver um quarto, vai para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com Ele. Não parece com relação de marido e mulher? Deus não quer um terceiro. É você e Ele. Fala com Ele em secreto. E Ele que te ouve em secreto te responderá em secreto. Amigo secreto. Aleluia. Pode ser que as pessoas não percebam esse amigo, mas você sabe muito bem quem é Ele. Porque você fala com Ele no teu quarto, atrás da pedra, atrás da árvore. Sim, eu te vi atrás da árvore. Eu te vi debaixo da árvore. Relacionamento com o Pai. A vida eterna é esta: que você seja amigo, que você conheça ao Pai, que você conheça ao Filho a quem enviou, ao Pai enviou. Muito bem. A vida eterna é você conhecer ao Pai. Como você conhece ao Pai? No seu quarto em secreto. Mas João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. Lá em João 17,3 não fala: a vida eterna é você conhecer ao Pai ou ao Filho. Não. A vida eterna é preciso que você conheça o Pai, mas também o Filho. Se você for amigo do Pai e não for amigo do Filho, não vai ter vida eterna. Mas se o Pai e o Filho são um, porque Jesus agora fala que são dois? Você precisa conhecer o Pai e precisa conhecer o Filho. Ele mesmo nos revela isso. Revelou a Paulinho lá, sabe Paulo? Atos 9, do versículo 1 ao versículo 5, é uma revelação tremenda. Escute isso, que isso é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir. Pelo menos nesse dia de hoje. Atos capítulo 9, diz assim, aleluia. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem,
Quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. E Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero abrir um parênteses aqui. Se vocês tiverem alguma versão que Paulo caiu do cavalo, por favor, me avisem. Porque todo mundo pensa que Paulo caiu do cavalo. Eu não encontrei nenhuma versão que tinha cavalo nessa história. Tem cavalo? Tem? E a gente acaba colocando um cavalo debaixo de Paulo. Paulo não estava com cavalo. Pelo menos eu não vi nenhum relato que tinha cavalo ali, que ele estava em cima de um cavalo. Então Paulo estava a caminho de Damasco e apareceu uma luz vinda. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu e ele caiu por terra e uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem é o Senhor? Tem cavalo? Tem não, né? Se alguém achar cavalo aí, me avisa. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: olha o que a voz respondeu. Antes eu quero fazer uma pergunta: a quem Saulo estava perseguindo? A igreja. E quando Paulo ouve a voz dizendo: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor? A voz diz o quê? Ele respondeu: eu sou Jesus. Este a quem tu estás perseguindo, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Eu sou eles, Paulo. Eu sou esta igreja que tu estás perseguindo, Paulo. Eu fui para o Pai, mas voltei para estar neles. Eu agora vivo através dele, Paulo, deles. E Saulo provavelmente ficou ali completamente confuso, sem entender muita coisa. Mas Saulo continuou. Dali para frente ele começou, inclusive com uma palavra maravilhosa: Paulo, daqui para frente eu vou te ensinar e eu vou te fazer um homem feliz. Já leram isso? Já leu, irmão? Ah, bom. Até assustei de novo. Mas o que Deus disse a Paulo foi: daqui para frente eu vou te ensinar a ser um homem de dores. Foi isso que ele falou. Um homem de dores. E Paulo entrou então nesse processo. E um dia, quando ele já tinha compreendido aquela primeira situação, ele falou: eu preciso dizer algo a vocês, escute. Olha que revelação. Olha que revelação. Primeiro ele ouve: Paulo, eu sou essa igreja a quem tu estás perseguindo. Cristo se revelou claramente a ele e a nós. Eu estou na igreja, eu sou a igreja. Quem falou isso? Jesus. Foi ou não? Jesus falou a Paulo: eu sou, eu estou neles, eu vivo neles. Você já falou com Jesus hoje? Olha para o teu lado aí. Olha para o outro lado, olha para trás, olha para frente. Você ama esse Jesus? Ama esse Jesus? Então diga a ele: eu te amo, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu amo Jesus que vive através de você. Eu amo Jesus que vive através de você para me transformar em filho, para ser a luz que os cegos precisam, para ser o sal da terra. Aleluia. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que provavelmente muitos conheçam e outros não, para quem não conhece. Quais são as funções do sal? Porque Deus falou, porque Jesus falou que nós
somos a luz do mundo e o sal da terra. Sal dá sabor, todo mundo sabe. Então, normalmente a gente pensa, é porque a gente vai dar sabor à vida das pessoas. Aleluia, é verdade. Mas sal é muito mais importante do que a gente pensa. Naquela época, não existia moeda, cédula. O dinheiro era sal. Sal era coisa rara. Sal era ouro. Sal era valioso. Você queria adquirir alguma coisa? Você tem sal? Tem um salzinho aí? Se você tiver muito sal, você é um homem rico. Sal tempera, sal dá gosto. Sal é valioso. É comparado com o dinheiro. Olha, era dinheiro. Mas o sal faz um efeito que a gente não costuma lembrar dele. Aliás, tem dois. Primeiro, conserva. Exatamente. O sal conserva. Vocês já imaginaram aquele povo daquela época sem sal? Porque geladeira você já sabe que eles não tinham. Ou você nunca pensou nisso, que o pessoal não tinha geladeira. É fácil hoje, né? Mas não tinha geladeira. O sal conserva. O sal não deixa apodrecer. O sal conserva ali a vida daquela carne, seja do que for, que estiver envolvido, ungido pelo sal. Eu quero dizer outra coisa para vocês, tão importante ou mais importante do que todos esses significados do sal. E esse você sabe bem, você pode experimentar. Quando você ingere muito sal, o que acontece com você? Muito bem. O sal dá sede. O sal dá sede. E o que é que você faz com sede? Bebe água. E vou te falar, não adianta você beber refrigerante, suco, o que você quiser. A sede só passa com água. Aleluia. Vamos lembrar de outro texto, agora de outra figura? Jesus, querendo ensinar algo, disse assim: mulher, essa fonte aí está pegando água. Lembra dessa passagem? O que foi que ele disse lá? Me dá água, né? Vou pegar água, mas você não tem nada para pegar água. Resumindo, ele falou para a mulher assim: se você soubesse quem está falando com você, você pediria água a mim, porque essa água que você pega nesse poço mata a tua sede só por alguns minutos, mas se eu te der da minha água, tu nunca mais terás sede. E aí, em outros diversos textos da Bíblia, Jesus falando sobre o Espírito Santo, sobre ele mesmo, ele usa novamente a figura da água. Eu sou água viva, e esta água viva eu darei para vocês, e vocês se tornarão rios de água viva, e matarão a sede de muitos. Então, amados, para quem não entendeu ainda, eu vou te dizer de novo: seja sal, provoque sede nas pessoas de conhecer ao Senhor, provoque sede nas pessoas de conhecer o Espírito, provoque sede. Não precisa provocar muito não, porque muito sal mata, pode ser que ele tenha pressão alta, mas provoque sede, para que as pessoas queiram beber dessa água viva. Voltando ao nosso Jesus, e a vida eterna é esta, que você conheça ao Pai e que você conheça ao Filho, a quem o Pai enviou. E nós já vimos quem é o Pai, quem é o Filho. O Pai está no secreto, você fala com Ele em espírito, e o Filho está aqui do seu lado. Não há vida eterna sem comunhão, sem amizade com a igreja, com o corpo,
com o Cristo. É para isso que serve a igreja, é para isso que serve Cristo. Quem é Cristo? A plenitude de todas as coisas. O Pai que está no céu, a gente fala com Ele. O Espírito Santo de Deus, do próprio Pai, fala conosco. É assim que funciona. Porque a figura do Pai. O Pai é quem nos dá o suprimento, o Pai é quem nos dá vida, o Pai é quem nos ouve. A gente fala com o Pai, a gente tem amizade com Ele dessa forma. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é quando você sair do quarto. O Espírito Santo é quando você não estiver aqui rodeado do Jesus, com Jesus ao seu lado. O Espírito Santo, ele está contigo quando você está na rua, quando você está no trabalho, quando você está em situações perigosas, quando você está diante de decisões, de escolhas. Então, se você tem intimidade e amizade com Deus, o Espírito Santo vem ministrar a você, te dar a direção que você precisa. O papel do Espírito Santo também é consolar ao homem nos seus momentos de tristeza. O papel do Espírito Santo também é ensinar o homem a respeito do próprio Deus, aquilo que o homem precisa saber. Você vai encontrar todos esses textos. Esse é o papel do Espírito Santo. Então a gente já começa a entender por que essas três figuras, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus Cristo? O Pai a gente fala com Ele, o Espírito Santo fala conosco, e Jesus? Jesus é a plenitude de todas as coisas. Ele fala com você e você fala com Ele, Ele está ao nosso lado. Não fica orando para Jesus, não, no céu. Jesus se apresenta o Deus em forma de homem chamado Jesus. Está ao teu lado. Jesus é isto. Deus em forma de homem. Deus em forma de você, em forma de nós, em forma de filhos. Jesus não é outra coisa, Jesus é Deus no homem. Deus em forma de homem. Você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então a gente se engana muito por causa daquela revelação que Estevão teve quando estava sendo apedrejado, que olhou para os céus e viu Jesus à direita do Pai. Ele estava lá? Sim. Porque Jesus é Deus e Deus está em todos os lugares. Jesus estava lá à direita do Pai. E isso tem um significado importante, mas não vai dar tempo de falar agora. Estevão viu, teve a visão para mostrar que ele subiu, que ele estava com o Pai. Mas Jesus se apresenta a você aqui. E João 1, que nós lemos, diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, nem o receberam. Deixa eu te perguntar uma coisa, na sua casa, seu marido é cristão, sua mulher é cristã, seus filhos são cristãos, seu pai é cristão, sua mãe é cristão, tem cristãos na sua casa? Deve ter. Se tem cristão, seja ele como for, de acordo com a sua análise, ele é a pessoa de Jesus na sua vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem reconhecido Jesus? Porque a gente critica muito esse povo aqui, porque Jesus veio e estava no meio deles e eles não reconheceram. E você tem reconhecido Jesus na sua mulher? E você tem reconhecido Jesus no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, no seu vizinho, na igreja? Ou você, igual a eles, continua sem querer reconhecer esse Jesus e sem receber esse Jesus? Amados, não nos enganemos. Não nos enganemos. Eles davam uma desculpa lá. Quem? Ele fala que é filho de Deus? Conhece esse cara aí, rapaz? Isso é filho de José, lá marceneiro, lá na esquina. Zé e Maria. Que papo é esse de filho de Deus? Era assim. Eles olhavam para Jesus e só viam o homem, filho de José. Eles não reconheciam, não queriam reconhecer. Por que eles não reconheciam? Não era inocência. Não. Eles não reconheciam porque eles não queriam reconhecer. Porque eram duros de coração. Então, que o Jesus que está na sua casa, na igreja, você possa o receber como Jesus.
aquele que você recebe como profeta, você terá galardão de profeta. Se você recebe Deus como Ele é, você receberá o galardão devido dele. Sabe qual é o problema nosso? É que nós achamos que nós sabemos muito. Nós achamos que a nossa análise é perfeita. Afinal, você tem muito conhecimento, você entende de muitas coisas. E aí nós olhamos para o outro, nós olhamos para o nosso irmão que está ao lado, nós olhamos para o marido, nós olhamos para a mulher, nós olhamos para aqueles que estão dentro de casa, nós olhamos para os nossos colegas de trabalho que são cristãos. Sabe como é que você pensa? E Marco falou que esse aí é a pessoa de Cristo. Eu falei isso para alguém um dia. Ele falou para mim: irmão, desculpa, eu não concordo com você não. Eu digo: não, meu irmão, você não acha que a igreja é a pessoa de Cristo? Ele falou: rapaz, tem uma meia dúzia de irmãos lá, de irmãos que, meu irmão, sinto muito, mas não tem nada de Cristo. É verdade isso ou não? A gente olha para algumas pessoas que você diz assim: rapaz, esse vai para o inferno de cabeça para baixo, esse aí vai queimar as havaianas, como diz o Ari, no fogo do inferno. Não tem nada a ver com Deus. E aí eu falei para esse irmão: sabe o que é isso aí, meu irmão? Você acabou de achar a outra pessoa da igreja. Existem duas pessoas na igreja. Um é Jesus e o outro é o pecador. Sabe quem é esse que você olha para ele e não consegue ver Jesus? O pecador, que você diz que é cheio de pecado, cheio de coisa, não tem nada a ver com Deus? Esse aí Deus colocou lá na igreja a propósito. Esse aí é você. Quando você, para olhar para a igreja, olhar para o irmão, que você não vê Cristo nele, lembre-se disso que eu estou te dizendo agora. Ele está ali a propósito. Deus colocou ele ali dentro da igreja para você olhar para ele, assim como você olha para o espelho e você diz: esse sou eu. Eu erro, eu falho, eu peco. Eu não busco a Deus como deveria. Amém, amados? Então, queridos, tem muito versículo aqui, daria mais para umas 4 horas, mas nós vivemos no Cronos. Vivemos no Cronos. Amém? O Fábio até já leu antes o Coríntios 12, que eu ia ler também. Então já adiantou, né? Então, eu quero ler só com vocês aqui rapidamente Efésios 5, versículo 29 ao versículo 22, que diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta. Você não alimenta o seu corpo? E olha que diz mais: e cuida dele. Você alimenta o seu corpo e cuida do seu corpo, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que é que isso tem a ver? Jesus está falando de igreja, Jesus agora vem falando de marido e mulher. Mas no versículo 32, ele revela por que ele fala dessas duas coisas, dizendo: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, quando ele diz assim, que nós alimentamos e cuidamos do nosso corpo, assim como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aí ele diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão um só corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus um dia falou assim: eu vim, mas eu preciso avisar uma coisa a vocês: vai haver espada, vai haver separação. Vai haver separação entre pais e filhos, entre irmãos, por minha causa. Mas o mais importante é você se unir a Ele. No casamento aqui, sobre homem e mulher, ele diz a mesma coisa. Entenderam essa figura dessa passagem aqui? Por isso, do jeito que Cristo cuida da igreja, do jeito que você tem que ser um com Ele, do jeito que você cuida do corpo, Ele cuida de você e você cuida dele, do Cristo que está aí ao seu lado, do jeito que o Cristo cuida de você e que você cuida dele. É por isso que há esse princípio que diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A quem é essa mulher? Dessa figura aqui: a igreja. E o que ele diz depois? E os dois se tornarão uma só
carne. Você, quando dá prioridade mais ao corpo de Cristo do que à sua família, aqueles que não querem saber. E você dá preferência a isso, a cumprir esse princípio. Você e Jesus Cristo, a igreja, se tornam uma só carne. E aí ele revela: refiro-me dizendo isso a Cristo e à igreja. Amém? Nós vamos ter Santa Ceia e batismo. E eu quero citar aqui rapidamente o que eu falei lá também. Que para mim, a Santa Ceia é um dos maiores ensinamentos do Senhor. Quando relata lá que ele partiu o pão e repartiu com seus discípulos, que ele pegou o cálice e também deu aos seus discípulos, o que foi que ele disse? Este pão que eu estou repartindo é o meu corpo. O meu corpo. O que quer dizer corpo? Deus, no homem, Deus se transforma em corpo, Deus se transformou em carne. Então, quando Deus se transforma em carne, o nome dele é Jesus. E Jesus diz: este é o meu corpo. Você é Jesus? A pessoa de Jesus vive em você? Você representa a pessoa de Jesus aqui na terra? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, amados, se você é Jesus, e Jesus veio para te ensinar a ser Ele, o que é que você tem que fazer? A mesma coisa. Ser sacrifício vivo. E quando se fala de corpo ou de carne, está se falando de quê? Das coisas materiais. Das coisas materiais. Móveis, carro, casa, comida, dinheiro. Você tem repartido essas coisas com Ele? Você tem repartido as coisas materiais com os seus irmãos? Você tem sido fiel nisso? Porque fiel é diferente de ser sincero. Sincero qualquer criança é, não tem ninguém mais sincero do que uma criança. Mas eu não estou falando de sinceridade, eu estou falando de fidelidade. Você tem sido fiel a Cristo? Você tem sido fiel à igreja? Você tem repartido com esse corpo, com Jesus Cristo, revelado em forma de homem, as coisas materiais da sua vida? Então, escute. O que ele ensinou para você e eu fazermos, isto aqui são as coisas materiais. E eu reparti. Aprenderam? Repartam vocês também. Se vocês fizerem isso, eu continuarei na memória do ser humano, na memória da terra e todos. A semente, o fruto, aliás, permanecerá na memória de todos. Todos continuarão fazendo. Esse fruto permanecerá. Façam isso. Repartam o seu material. Isso aqui é vinho. Sabe o que é isso aqui? É o meu sangue. Sabe o que é sangue na Bíblia? Vida. Eu reparti a minha vida. Eu não defendi a minha vida aqui nesta terra, mas eu reparti a minha vida. Eu dediquei a minha vida a vocês. Façam isso. Dediquem os seus sentimentos, o seu amor, as suas paixões, os seus planos, os seus sonhos. Dedique ao seu próximo também, dedique à igreja. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não usurpou usar poderes de Deus, nem se colocar no trono como Deus, mas pelo contrário, se humilhou e veio a servir a vocês, repartir tudo em obediência até a morte de cruz. Façam isso em memória de mim. Alguém entendeu aqui? Alguém estava comigo? A Santa Ceia não tem nada a ver com esse pedacinho de pão, nem com aquela tacinha de suco de uva. O ensinamento é este: repartam o seu corpo, as coisas materiais da sua vida, uns com os outros. Não deixem ninguém passar necessidade. Não deixem ninguém também passar necessidade espiritual, porque está com depressão, porque está sozinho, porque está doente. Não, dedique seu tempo, dedique sua vida, dedique o seu sangue.
Façam como eu fiz, repartam esse sangue, repartam essa vida uns com os outros. Esta é a lição da Santa Ceia. Foi só isso que ele queria dizer. Ele não estava querendo dizer que se você comesse aquele pedacinho de pão e tomasse suco de uva, o mundo estaria, né, a memória dele estaria na cabeça das pessoas. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Amém? Eu estou querendo dizer isso porque vai ter Santa Ceia, então, quando você for tomar essa Santa Ceia, lembre-se disso. A Santa Ceia não é para ser celebrada na igreja. Ela é para ser celebrada no seu dia a dia. Reparta, ame, se doe. É isso. E também vamos ter batismo. Vamos ter batismo. O que é se batizar? Estou encerrando, Fábio, pode chegar. Então, o que é o batismo? Eu costumo explicar o batismo de uma forma diferente. Escute. Se você não ouvir agora, não vai ouvir mais também. Batismo é como um noivado. Você é amigo de alguém, vai conhecendo, alguém fala dele, você vai se aproximando, daqui a pouco o negócio já evoluiu para um namoro, daqui a pouco você toma uma decisão na sua vida. Ei, a gente já vive, já se conhece há muito tempo, já namoramos há muito tempo, eu tomei uma decisão. O que é? Eu quero ser uma só carne contigo, quero viver contigo agora para o resto da vida. Seremos um, os nossos planos serão os mesmos, os sonhos, tudo, a nossa vida será a mesma. Eu quero dividir a minha vida com você. Eu quero ter um compromisso com você. E eu tinha aí gente, namoro, paquera, esse negócio todo, acabou tudo, não quero mais isso. Eu quero ter um compromisso único e exclusivamente com você. Batismo é isso. É isso que você está dizendo para Jesus. É isso que você está dizendo para a igreja. Ei, igreja, Jesus, eu quero me batizar. O que é isso? Eu quero colocar uma aliança de noivado, porque daqui para frente eu quero ser um contigo. Quem for se batizar hoje, lembre-se disso. Se você quiser se arrepender, se arrepende logo. É melhor do que você trair depois. Mas eu não aconselho isso a você. Vá em frente. Porque se casar é a melhor coisa que existe. E o processo é o noivado. Amém? Então, batismo é compromisso, é aliança com Jesus, que é a igreja. É aliança com o Pai. Que você entenda essa questão da Santa Ceia, a questão do batismo. Isso vai mudar muita coisa na sua vida cristã. Que Deus abençoe a todos. E quando você tiver a oportunidade, abrace esse Jesus que está aqui, que está na sua casa, e respeite, e tema Ele, e adore, e ame. Não o que está no céu, está do teu lado. Quem está no céu para ser adorado é o Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o corpo de Cristo, que caminha com você, que está aí do teu lado. Eu fiz questão de colocar isso aqui de ler, isso aqui para vocês. Que o corpo de Cristo que caminha com você, que está aí ao teu lado, continue sendo amado por você. Amém? E continue crescendo por causa de você, através de você, amém? Você quer que essa igreja cresça, você quer que o corpo cresça, se fortaleça, tenha vida? Então faça com que isso aconteça, supra esse corpo, mantenha as necessidades desse corpo, ame esse corpo, sirva esse corpo com serviço, com trabalho, com os seus bens materiais, com o seu tempo, com tudo. Através de você, esse corpo crescerá, será forte, terá vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Marco. Glória a Deus pela palavra. Dá um abraço aqui em Jesus. Glória ao Senhor pela palavra. Amados, que cada um de nós tenha recebido isso no profundo do nosso coração, nosso entendimento, nosso espírito. Amém?